Glórias ao eterno Deus. Queridos, é noite de Santa Ceia. Tivemos Santa Ceia no domingo. Hoje teremos Santa Ceia novamente. E eu queria que você, ao longo desse culto, já falando também sobre o ofertório, fosse permitindo que o Espírito Santo ministrasse o seu coração a respeito da oferta que você vai semear nessa parte da igreja do Senhor Jesus chamado Vida Plena. Eu quero compartilhar, faremos ofertório no final do culto. Eu quero entrar direto na palavra. Eu quero compartilhar contigo a respeito de algo que tem sido fruto de uma reflexão constante para mim. Mas antes disso, eu queria que você perguntasse para o teu irmão assim: como você tem andado quando ninguém te vê? Pergunte assim também para essa pessoa. Pergunte para ela: o que se passa no seu coração por trás daquilo que você fala, da maneira como você vive? Pergunte para ele: como anda o seu coração? Eu queria... Oh meu Deus, o seu lado, pastor, tocando aqui no meio da pregação, só o sangue de Jesus. E ainda a transmissão da igreja apitando aqui. Pergunte uma última pergunta para a pessoa que está ao seu lado: quem controla a sua vida? Só um minuto, irmãos. Eu tenho refletido muito. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 7. Romanos 7, a partir do versículo 7. Creio ser um assunto bem relevante para esses dias, para esse tempo. A luta contra o pecado. Que diremos então? Que a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Porque na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo o tipo de desejo cobiçoso. O pecado operou em mim, na revista corrigida, na NVI, ele produziu em mim, ele operou em mim todo o tipo de desejo cobiçoso. Porque sem a lei, o pecado está morto. Tive sede, deste-me beber. Obrigado, meu filho. Porque sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Olha, acompanhe a linha de raciocínio de Paulo. Eu descobri que o mesmo mandamento que me foi enviado com o propósito de produzir vida, na verdade ele produziu morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Texto do apóstolo Paulo. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Porque fui vendido como escravo ao pecado.
Não entendo o que faço, porque não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Porque pois o que faço não é o bem que eu desejo fazer, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E ele repete isso pela segunda vez. Desta maneira, encontro essa lei que atua em mim. Ou seja, esse é o padrão que se move dentro de mim. Quando quero fazer o bem, o mal já está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Lá dentro de mim, o que ele está dizendo é, lá dentro de mim, eu tenho prazer em fazer o que é correto. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu desejo isso para a minha vida. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém, irmãos? Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Precisamos, Deus, não de uma palavra de persuasão humana, mas da revelação que sai da sua boca, da palavra rema, para que havendo edificação, para que havendo compreensão no Espírito, haja edificação que resulte em transformação de dentro para fora. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu sou fruto de um sistema eclesiástico, aonde eu cresci ouvindo coisas como: você não tem o direito de errar. Aos 17 anos, essa era uma frase que eu ouvia muito comumente dentro da igreja. Você não tem o direito de pecar, você é crente. Você não tem o direito de pecar, você é um líder. Você não tem o direito de pecar, você prega na igreja, você é referência para outros jovens. E eu recebi isso de bom grado. Na verdade, esse sempre foi o meu objetivo. Na verdade, não fazia sentido ser crente e querer pecar. E eu comecei a me amoldar de um padrão coerente com o novo estilo de vida que eu pretendia ter. Então agora eu não posso pecar. Tudo aquilo que na minha consciência, confrontada com as Escrituras, eu entendia como pecado, eu evitava. O problema era que, por mais que eu me esforçasse com toda a sinceridade do meu coração, eventualmente estava lá eu pecando. E isso dava um nó na minha cabeça, porque eu não entendia como que eu podia ser crente e ainda assim pecar, porque eu ouvia que eu não tinha o direito de errar. E algumas vezes ao longo do caminho eu fui disciplinado de maneiras muito severas, e eu ficava com o meu coração partido, porque na verdade eu não tinha feito aquilo porque eu não amava a Deus. Na verdade, nem eu entendia direito por que eu tinha feito aquilo, se na verdade o que eu queria, de fato, era o oposto daquilo que eu tinha feito. Algumas vezes ao longo da minha caminhada, eu cheguei à conclusão que eu acho que nem crente eu devia ser. Eu falei, eu não sou crente, cara, não pode. Porque eu olhava ao meu redor para alguns gigantes, que eu falava, esse ser humano é incorruptível. Esse cara não sente frio, esse cara não sente calor, não sente fome, não pode. Esse sujeito não deve fazer nem o número 1 e nem o número 2 no banheiro. Porque eu olhava para algumas pessoas e eu via assim eu me lembro na igreja da minha juventude que tinha um diácono grandão. Ele parecia o Brutus do Popeye, com barbão. E ele já falava com voz de trovão. E ele era a personificação da perfeição na terra. A gente tinha temor até de cumprimentar o irmão.
E quando eu olhava para alguns padrões e eu me espelhava naquilo, e eu nunca conseguia chegar lá, isso para a minha caminhada cristã era muito frustrante, porque parecia que eu vivia no débito, e não tem nada pior do que você viver no vermelho, não é assim? Você não ganha para conquistar, você ganha só para ficar no zero. Você nunca consegue chegar no nível 10, você sempre está tentando chegar pelo menos no zero, porque você vive no saldo negativo. Como a realidade hoje no Brasil, as pessoas não ganham dinheiro para poder conquistar nada, elas ganham dinheiro só para não ficar devendo. Cheguei no final do mês, não estou devendo, já é uma conquista. E parece que a gente vai vivendo uma vida espiritual meio que assim. Cheguei no zero. Em contraste com algumas realidades de super crentes que nem criptonita para eles. E quando eu olho para o texto do apóstolo Paulo, eu falo assim, cara, tem alguma coisa errada com alguns discursos que eu ouvi ao longo do caminho, tem alguma coisa errada, eu acho que me enganaram. Eu falo assim, eu acho que me enganaram, eu acho que aquele povo não era tão perfeito conforme eles vendiam essa imagem. Eu acho que as pessoas que me cobravam invulnerabilidade não deveriam ser tão invulneráveis assim, porque quando eu olho para um homem como o apóstolo Paulo, e ele fala que ele não consegue fazer o bem que ele quer fazer, e que a lei do pecado, vamos voltar aqui no texto só para a gente poder, observa bem, capítulo 7, observa bem o que ele fala. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, versículo 10, na verdade produziu morte. O versículo que eu queria não era esse, perdão, é o versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Aqui era um sujeito que já era servo de Deus, porque senão o contexto da lei não se aplicava. Paulo não está falando desse texto à luz de um ímpio, ele está aplicando esse texto à luz de um crente. Como pode? O cara já era fariseu, um exemplo entre os judeus. Nesse contexto aqui, ele já era um crente convertido, ele não estava falando do passado, ele estava falando da sua realidade presente. Como que um cara apóstolo, escrevendo as escrituras que nos alcançariam 2 milênios depois, como que um cara desse chega e se expõe publicamente dizendo que o pecado, que o mandamento, que o pecado usou a oportunidade do mandamento para produzir nele, não foi um desejo cobiçoso. O pecado produziu nele todo tipo de desejo cobiçoso. Texto escrito por um apóstolo. Eu estava pensando num tema para essa mensagem. Os irmãos sabem que eu não gosto de dar tema para mensagem, mas agora eu sou obrigado a dar tema, porque as mensagens vão para o YouTube e eu tenho que ter tema, né? E pensando no tema dessa mensagem, eu falei, o tema dessa mensagem vai ser, cara, qual o teu problema? Eu pergunto para o teu irmão assim, cara, qual é o teu problema? Porque eu fico imaginando que Paulo, quando ele olhava para ele, eu imagino que o sentimento dele era, qual é o meu problema afinal de contas? Eu não tenho controle sobre mim mesmo, porque a gente ouve uma série de pessoas dizendo, tenha o controle da sua vida. Vivemos um tempo de um humanismo exacerbado e nunca ouvimos tanto frases como, assuma o controle. Se eu estou no controle, eu faço sempre o que eu quero, e eu não faço o que eu não quero. Esse é o conceito de estar no controle. Eu tenho joystick, eu tenho volante, eu vou para onde eu quero. E isso é um outro engano, porque por mais que a gente se esforce para assumir o controle, a gente não consegue determinar o dia que a gente nasce ou o dia que a gente morre. A gente não consegue determinar quando os cabelos vão ficar brancos ou não, só as mulheres que conseguem, os homens não conseguem. A gente não consegue determinar a altura que um filho vai ter, a gente não tem controle de nada. Esse é um engano. Mas a gente vai vivendo o evangelho acreditando em uma suposta santidade
que nasce a partir do esforço humano. Não há a necessidade de Deus nesse processo. Eu entendi que santidade tinha a ver com o quanto eu estava disposto a me esforçar. Logicamente que a vontade humana e as decisões diárias, elas são fatores de extrema relevância no processo de santificação. Mas não existe santidade sem mortificação, sem morte. Não existe santidade sem ressurreição no Espírito. Não existe santidade sem Deus controlando a sua vida. Não existe santidade quando quem está no controle sou eu. E na verdade o que a gente tenta a todo tempo é exatamente isso: dirigir as nossas próprias vidas. Esse não é o sonho americano, esse é o sonho humano: dirigir a sua própria vida. E quanto mais a gente tenta dirigir, mais a gente estraga. Era o caso aqui. Quanto mais eu me esforço, mais besteira eu me vejo fazendo. Ontem eu estava conversando com um crente revoltado, que eu nem sei mais se é crente. E a pessoa falava assim para mim: eu estou fora desse negócio de igreja. Não aguento mais crente. Mas eu continuo cristão. Eu estou ouvindo o cara pacientemente, em silêncio. E ele foi falando: outro dia, estava ali na igreja, o cara me criticando porque eu durmo com a minha namorada. E eu estou ouvindo a gambiarra. E o santarrão da igreja dele, o semideus, casado, se envolve com uma menina de 20 anos da própria igreja. Me criticar é fácil, e eles lá? Eu fiquei ouvindo aquilo, eu entendi que tinha uma sem-vergonhice ali do cara querer justificar os seus pecados no pecado dos outros. Mas, apesar disso, dava para tirar uma boa reflexão. Eu fiquei pensando: quantas vezes pessoas comuns entram na igreja ou convivem com crentes que vendem uma imagem de invulnerabilidade? Se eu digo que eu sou perfeito, se eu digo que eu não falho, se eu, como crente, me coloco em um patamar diferenciado do restante do planeta ao meu redor, o normal é que essas pessoas esperem um padrão de comportamento e vida coerente com a imagem que eu vendo. Por exemplo, um ímpio vai lá e toma um porre. Um porre é uma situação desmoralizante. Está lá caído na calçada com o cachorro lambendo a sua boca. É uma situação desmoralizante tanto para um crente quanto para um não crente. Concorda comigo? Mas quando a pessoa vê uma pessoa não crente numa situação dessa, é algo compreensível. As pessoas têm até desejo de ajudar. Quando as pessoas veem um crente nessa situação, a postura é diferente. Existe uma intolerância em relação a isso. Imediatamente o senso crítico humano, ele vai lá nas nuvens. Por quê? Por causa da expectativa que havia nessa pessoa. Expectativa criada por causa da imagem que a própria pessoa vendeu. E eu fiquei pensando, todas as vezes que esse irmão que fez essa pataquada lá com a menininha sendo casado, todas as vezes que esse cara chegou no púlpito para dizer: eu sou santo, você tem que me respeitar porque eu sou homem de Deus, e vivia dando carteirada, e eu com esse irmão era meio semideus mesmo. Se o discurso desse cara fosse um discurso diferente, imagina eu pegando o avião, indo lá para o sul, passei a minha vida inteira vendo pastores dizendo que nós somos bons, que crente é santo, que crente é perfeito, que crente não peca. Eu chego lá no sul e vejo pastores que são referências internacionais pegando o microfone e dizendo: nós somos maus. Eu falei: como assim nós somos maus? Não, a gente é crente, a gente é bom. E o pastor Luiz Hermínio falando: porque nós somos maus. E eu falei: não sou mau não, eu sou bom, sou bonzinho. Sou Papai Noel afro quase, eu sou bom. E o cara dizendo: não, nós somos maus. Aquilo deu um nó na minha cabeça. E convivendo com eles por trás dos bastidores, ao redor da mesa, nos 10 dias na selva, eu consegui observar um evangelho tão espiritual quanto realista. Um evangelho tão espiritual quanto realista. Paulo era um homem de Deus, ele amava a lei, mas ele pecava e ele não escondia isso
de ninguém. Jesus era o próprio Deus, mas enquanto homem ele tinha limitações. Como que o evangelista foi lá e narrou que depois de 40 dias Jesus teve fome? Porque isso foi falado. Jesus não tinha dificuldade em expor as suas limitações. Quando ele estava com fome, ele estava com fome. A caminho de Samaria, ele encontra uma mulher e ele está com sede. Ele faz o quê? Pede água. Por que ele pede água? Porque ele estava com sede. E no texto fala que ele estava cansado. Jesus não tinha problema de expor a sua humanidade, as suas limitações. Ele não tinha problema em chorar diante das pessoas, porque tinha perdido o seu amigo. Ele estava triste, chorava. Estava com sede, bebia água. Estava cansado, parava. Estava com sono, dormia. E quando estava angustiado, ele pede aos seus amigos para orarem com ele, porque ele estava angustiado. Aí o pregador vai e fala: cara, se Jesus estava angustiado, a gente então... Jesus estava angustiado, imagina. Mas eu estou dizendo para o povo que eu sou Deus. Como que eu vou revelar fraqueza? Porque no tal do evangelho que a gente vive, não há espaço para fracos. Aqui só os fortes sobrevivem. E quem é forte? O que é força? Não falhar? O que é força? Não errar? O que é força? Não ter desejos pecaminosos? Ou sucumbir e dizer que não tem, tendo? O fato é que muitos homens de Deus falham porque eles fazem uma autoimagem equivocada das suas capacidades, das suas virtudes, inclusive da sua invulnerabilidade. A santidade não anula a nossa humanidade. Diga isso para quem está ao seu lado. Nós ainda não estamos no céu e não temos o corpo glorificado. Por isso que Pedro, sendo apóstolo, quando ele visita os gentios, ele age com preconceito, e era um apóstolo. Naquele momento ele estava pecando, aquela atitude era pecaminosa. Paulo vai lá e dá uma escovada nele. E a gente vai ver, ao longo de toda a Bíblia, pessoas que amavam a Deus, e talvez mais do que eu e você amamos, em um nível de intimidade mais profundo, talvez, do que o que eu e você temos, errando. E a Bíblia não camufla pecado, vulnerabilidade, limitação e humanidade de ninguém. A Bíblia menciona um homem que foi chamado para ser pai de multidões. Nós somos descendência de Abraão pela fé. O cara, com medo de morrer, deixou a esposa dele quase dormir com o faraó. Um homem que amava Deus. O outro que amava Deus ficou com raiva e deu-lhe uma pancada na pedra lá para sair água e o povo ficar satisfeito de uma vez só. Miriam era uma mulher de Deus, amava Deus, e teve um momento que ela ficou com ciúme da autoridade que seu irmão tinha. Deus também fala através da gente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, foi um dos caras que cometeu um dos pecados mais esdrúxulos da Bíblia. Um dos pecados mais cavernosos da Bíblia, Davi. A Bíblia fala do profeta Jeremias, com a paciência estourada, falando: Senhor, quer saber? Estou aqui pagando o preço por esse povo, e o que eu ganho? Estão aí armando cilada para me matar. Senhor, mata o pai, mata a mãe, mata o homem, mata a criança, mata todo mundo. Eu falei, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, rapaz... Olha a oração do profeta: Senhor, mata todo mundo, não poupa ninguém, nem as crianças. A gente vai ver ao longo de toda a Bíblia pessoas que amavam o Senhor e amavam de verdade, mas que a caminho da eternidade, ao longo do processo, por causa da sua humanidade, eventualmente errou. Eu não estou dizendo tudo bem pecar, não estou dizendo isso. Não estou dizendo, tudo bem você viver uma vida dupla. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o fato de você pecar não te classifica como um não cristão necessariamente. Muitas vezes a caminhada cristã foi muito mais pesada do que precisaria ser, por causa de ensinos errados que eu recebi ao longo do caminho. Havia uma fase da minha vida que eu achava que pelo simples fato de ser tentado, eu já me sentia sujo. Imagina,
Eu solteiro, eu homem, eu tinha desejo, estava em pecado. Ou eu tinha que virar gay, então. Entende, irmãos? O desejo não me classificava como um pecador. O que eu viria a fazer com aquilo, sim. Entende? Imagina o cara é crente em Jesus Cristo, vivia lá tomando um goró, e ele passa no dia de calor lá no bar e vê lá a cerveja com um copo espumante gelado, e o cara sente desejo de tomar. Foi quem que me contou isso? Ah, o Alan. O Alan, que é missionário, né? Estava nos Estados Unidos. Ele estava comentando que ele estava no campo missionário um dia, e tinha uma senhora de 70 anos. E ela veio chorando no campo missionário. Ela veio chorando. Um dia quente. E ela falou assim: irmão, ora por mim, porque eu estou em pecado. Chorando assim, mas chorando muito. A senhora de 60 e poucos anos. Ele falou assim: ô meu irmão, o que foi? Ela: eu preciso te confessar um pecado. Aí ele perguntou: o que foi, minha irmã? Ela falou assim: é porque eu vivia tomando uma cerveja antes de eu me converter. E olha, tá quente pra caramba, esse dia quente está aqui no campo. Eu tô com uma vontade de tomar uma cervejinha. E ela estava se sentindo em pecado por estar tendo esse desejo. Uma crente em Jesus Cristo de décadas convertida. E ele virou para ela e falou assim: irmã, então são dois em pecado, porque eu também estou. E a irmã começou a rir, e eles se abraçaram e choraram. E ali ele pôde ministrar e tirar aquele jugo que não era um jugo da santidade, era o jugo da religião que mata. Entende, irmãos? O raciocínio é o seguinte: se eu já estou em pecado, consumo logo. Essa é a grande estratégia de Satanás. Você viver a vida inteira no negativo, correndo para bater a meta de um padrão que é impossível para qualquer ser humano. Por isso que o próprio apóstolo Paulo fala assim: filhinho, vos escrevo isso para que vocês não pequem, ponto. Não pequem, não pequem. Aí ele continua dizendo: contudo, se pecarem. Ou seja, se ele mandou não pecar, por que ele faz essa ressalva depois? Porque ele sabia que uma coisa é o meu desejo, outra coisa é a minha realidade. Escrevo-vos isso para que não pequem, ponto. Contudo, se pecarem acidentalmente, lembrem-se que vocês possuem junto do Pai um advogado, Jesus Cristo. Quantas pessoas não participam de Santa Ceia? Não por causa de pecados consumados, mas por causa de batalhas humanas que todo mundo tem, mas por causa de uma meia dúzia de gente hipócrita que sobe no altar, lançando jugo nas pessoas de um padrão que elas mesmas não vivem. Era o que os fariseus faziam na época. Eles oprimiam as pessoas para viverem um padrão que eles mesmos não viviam. Por isso que Jesus fala assim para eles: vocês são hipócritas, porque vocês oprimem o povo, mas vocês mesmos, no dia do sábado, cortam lenha para fazer o sacrifício. Eu não posso curar o corcunda, mas vocês podem cortar lenha? Isso é hipocrisia. Entende, irmãos? A gente não está vivendo o tempo do evangelho da sem vergonhice, pode tudo. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que a graça é a segunda chance de Deus para o coração arrependido. Havia um tempo na minha vida que eu achava que não tinha mais perdão para mim. Eu já não aguentava mais, eventualmente, pedir perdão para Deus. Falei assim: com que cara que eu vou pedir perdão de novo? Eu achava que a minha cota tinha acabado. Que afinal de contas, se aos 17 anos eu ouvi que eu não tinha o direito de pecar, eu já estava com mais de 30, eu ainda continuava pecando, meu saldo de pecado já estava assim, para lá de Bagdá, faz como? E eu comecei a procurar os homens santos da terra, para tentar ser santo igual a eles. E eu descobri que os homens mais santos são homens comuns, mas gente que ama a Deus com todas as forças do seu coração. Tem uma música do Ronquenoli, que ela diz assim: If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands and take my feet, touch my heart and speak to me. If you can use anything, Lord, you can use me. A letra literal é:
Se o Senhor pode usar alguém, me usa. Se o Senhor pode usar alguém, me usa. E eu fui entender o contexto dessa música quando ele veio no Brasil em 1997, pela primeira vez eu estava lá. E ao longo da pregação, ele lançou um apelo. E o apelo, e tinha todo um contexto, ele estava falando a respeito que nos dias de pecado, a única chance que nós temos é correndo para o Senhor. Porque só quem pode me libertar do pecado é Ele. Mas a religião, ela produz em nós o sentimento contrário. No dia do pecado, o que eu faço? Eu corro de Deus. Se Ele é o único que pode me libertar, e por vergonha dele, eu vou exatamente para o sentido contrário, é desgraça consumada. E naquele dia, 1997, outro dia desse, ele fez o seguinte apelo: nunca mais fuja de Deus quando você pecar. E aí ele propôs um pacto de nunca mais fugirmos de Deus, mas fugirmos para Deus. E eu fiz aquela oração com muita fé. Até hoje eu repito aquela oração para Deus. Eu falo: Senhor, eu sou um caco. Se o Senhor quiser me jogar fora, o Senhor me joga, mas eu não te largo. E ele falou isso naquele dia e eu achei isso espetacular. Se o Senhor quiser abrir mão de mim, o Senhor abre. Eu não valho nada, mas eu não te largo. Apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas, eu não te largo. Apesar das minhas humanidades, eu não te largo. Apesar das minhas vulnerabilidades, eu não te largo. Se o Senhor quiser me amassar e me jogar na lixeira, o Senhor faz isso, mas eu não desisto de ti. Eu posso ser um caco, mas eu sou o seu caquinho. E eventualmente está eu lá: Senhor, então, Pai, isso aí, eu estou aqui. Entende, irmãos? Entende que o contexto do que o apóstolo Paulo está dizendo não é pequem deliberadamente, está liberado o pecado. O que ele está dizendo é: existe uma batalha, mesmo você sendo um homem espiritual. O pecado produziu em nossa carne marcas que só serão removidas por completo o dia que tivermos o nosso corpo glorificado. Não acredite em semideuses, não acredite em supercrentes. À medida que a gente vai vivendo em Deus, o nosso padrão vai elevando, verdade? À medida que a gente vai avançando em Deus, cada dia a gente vai pecando menos, verdade? Esse é o padrão correto. O pecado agora já não é mais um prazer, uma satisfação. Agora o pecado é um acidente. Eu sempre gosto de explicar isso usando o exemplo da taça. E como a gente sempre tem pessoas de primeira vez, eu vou usar pela milésima vez o mesmo exemplo. Imagina que isso é uma taça cheia de café. E eu tenho aqui uma torneira jogando café na minha taça de café. A taça se enche e ela começa a transbordar. E ela transborda o quê? Café. E daquilo que transborda começa a molhar tudo em volta. E tudo vai sendo contaminado por café. Esse é o homem sem Deus. Eu sou pecador, eu sou alimentado pelo pecado, eu produzo pecado e meus frutos são frutos de pecado. Só tem pecado. Entreguei a minha vida para Jesus. Tira-se a torneira de café e coloca-se uma torneira de água limpa. O que eu tenho na taça? Café. 100% de café. Só que eu continuo jogando água na taça e ela vai transbordando. Agora eu tenho o quê? 70% de café, 30% de água. E eu continuo jogando água aqui. Agora eu tenho o quê? Aquele chafé de casa de algumas vós que você olha assim, você vê a pessoa pelo outro lado da caneca. 50% de café, 50% de água. Aí agora a coisa já começa a ficar bacana. Agora já tem 60% de água e 40% de café. Se esse processo não for interrompido, vai chegar um tempo que todo o café será extirpado e só haverá água. O que vai transbordar?
água. Olha as ações. As pessoas ao meu redor vão ser contaminadas por... Entende, irmãos? O homem de Deus, o que muda não é a sua humanidade, o que muda é a fonte que alimenta a sua alma. O meu espírito era escravo do pecado. Havia uma fonte, uma natureza que alimentava a minha vida. No dia que eu entrego a minha vida para Jesus, eu sou liberto no espírito. A minha alma não é mais alimentada pelo pecado, a minha alma agora é alimentada pelo Espírito de Deus. Mas eu ainda estou no processo, senão a gente vai ter que rasgar da Bíblia o texto que diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia por completo. Santificação é um processo, mas se ainda há café, significa que ainda há resquícios do velho homem. Por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte: eu não consigo fazer o bem que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer eu estou fazendo, tem alguém me manipulando. Quem está decidindo é o pecado que habita em mim. E aí ele faz uma analogia a um dos tipos de punição daquela época. Ele fala o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma das punições muito comum daquela época era: você era preso, e naquele cárcere tinha um prisioneiro mais antigo que morria, e eles pegavam aquele cadáver e amarravam nas costas do novo prisioneiro, e o cara, além de estar preso, tinha que conviver com aquele corpo putrefando amarrado a ele. E o que ele estava dizendo é: tem um corpo de morte, tem um cadáver amarrado em mim. Eu nasci de novo, mas tem um cadáver amarrado em mim. Quem me livrará do corpo desta morte? A gente está no processo, irmãos. Nós somos obra finalizada no tocante ao Espírito. A obra do Espírito foi completa. Não somos mais escravos do pecado, ponto. Não é mais o pecado que alimenta a minha alma, ponto. O meu coração já não está mais no pecado, ponto. Mas eu ainda peco, lamentavelmente. Entende, irmãos? Você acha que se o discurso da igreja fosse parecido com esse, seria mais fácil de quem está lá fora vir aqui para dentro? Sabe por que muitas pessoas não conseguem vir para a igreja? Porque elas olham para suas vidas e falam o seguinte: tem dois extremos. Ser crente para ser igual fulano, prefiro não ser crente. Mas tem um outro discurso que para mim ainda é mais grave, porque esse, por mais triste que seja, é a visão da realidade. O cara é crente, diz que é crente e faz um monte de burrada. Agora, para mim tem um que é mais grave. Eu não posso ser crente, eu nunca vou ser como eles. As pessoas olham para a igreja e acreditam que o crente é um padrão inalcançável. E a pessoa ímpia, mais honesta do que o crente, fala: eu nunca vou conseguir ser perfeito assim, então não vou ser crente, para decepcionar Deus. Porque disseram que ser crente é ser perfeito, é ser infalível, é nunca pecar, é nunca pecar. E o que você faz com as batalhas da sua alma? Nega. A gente, querido, só protege aquilo que a gente entende que está em perigo. Por que muitos homens de Deus brilhantes caem? Porque eles acreditavam não estar em perigo. Enquanto o discurso de alguns homens for: eu sou mal. Eu me lembro, já estou encerrando, a primeira vez que eu vi o pastor Lucinho pregando, uma das primeiras vezes na Lagoinha, olha o que o pastor Lucinho fala em uma igreja com quase 6.000 jovens presentes, fora os que estavam assistindo em casa. Com aquele jeito dele, né, de deixa de ser burro e não sei o que lá, e ele vira e fala assim: por que não vigia eu não, para ver se eu não coloco um par de chifre na minha esposa? Eu olhei aquilo e falei assim: como que pode? Eu fiquei bravo em casa, fiquei bravo de verdade. Falei: o cara é referência para um monte de jovem, como que o cara fala um negócio desse de púlpito? Ele não estava dizendo que ele faria aquilo, ele estava dizendo que se ele não vigiasse, ele levaria uma rasteira da natureza dele, que não era flor que se cheirasse. Sabe quando que um cara desse vai trair a sua esposa? Nunca. Porque ele sabe que ele tem vulnerabilidades, ele vai se proteger.
E eu precisei caminhar um pouco para chegar a um nível de maturidade para entender aquele discurso, que era muito agressivo para mim. Se você fala, eu não corro risco, moro no Alphaville, eu nunca serei assaltado, você dorme de janela aberta, até o dia que entra, como aconteceu recentemente, o sujeito e vai assaltar dentro do Alphaville, apesar de toda segurança. Mas o sujeito, mesmo no Alphaville, com toda segurança, meio estilo Ângelo, e pensa, janela aberta não rola não, esse cara não vai ser assaltado. Entende, irmãos? Por isso que a Bíblia fala que aquele que pensa estar de pé. Sabia que a maioria dos crentes que caíram em pecado não tinham a intenção de cair? Década de 90, início da década de 2000, hoje isso já virou bagunça, mas na época não era comum haver gravidez dentro da igreja de pessoas que não eram casadas, né, Márcio? Quando acontecia, era um escândalo. Na maioria dos casos, as pessoas não se preservavam. Por que aquelas meninas e aqueles rapazes não se preservavam? Porque eles não saíam à noite com a intenção de fazer aquilo. Se eles soubessem que eles corriam o risco de fazer aquilo, eles se protegiam. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? A maioria das pessoas que caem, elas caem porque elas acreditam que elas nunca, jamais cometeriam tal erro. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É só você não vigiar. Existe um ser milenar, de uma inteligência sobre-humana. As mentes mais espetaculares da história da humanidade, ele conheceu pessoalmente, interagiu. Você acha que o cara que conheceu Alexandre Grande, Einstein, o próprio Jesus homem, os apóstolos, Martinho Lutero, os reformadores, você acha que é muito difícil para Satanás manipular uma pessoa como você? De verdade? Acha mesmo? Acha mesmo que é muito difícil para o cara que manipulou um casal perfeito? Porque Adão e Eva, diferente de nós, eles eram perfeitos. Eles não tinham pecado. Eles nasceram em perfeição. E a serpente conseguiu ludibriá-los. Você acha que a gente tudo lascado, cheio de marca do pecado, cheio de histórico, você acha que é muito difícil para Satanás manipular a mim e a você? É só a gente da bobeira. E o fato da gente ter fragilidades não nos classifica como ímpios. O que a gente faz com isso, sim. Já estou em pecado mesmo, quer saber, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Qual a diferença de pecado para transgressão? Transgressão é quando o pecado vira uma satisfação. Aí a gente já está falando de outra história. É quando o pecado vira o prazer. O cara é crente, está pecando, sabe que é pecado, gosta de pecar, tem prazer no pecado, diferente de Paulo. Olha o discurso de Paulo. Mesmo não querendo, porque eu amo a lei, mas não consigo cumpri-la. Mas ele amava o quê? A lei. O que ele queria? Ser santo. Aonde estava o coração dele? Em Deus. O pecado, no texto que nós lemos, era um acidente de percurso. É diferente de crente que usa esse discurso para viver uma vida sem vergonhice. Gosto de pecar, o meu coração está no pecado, estou pouco me lixando para Deus. Esse texto não se aplica nesse caso. São realidades diferentes. Ok? Então, onde que eu quero chegar com isso, querido? É muito mais fácil você ser santo entendendo a sua humanidade do que negando ela. É muito mais fácil você crescer em perfeição entendendo as suas imperfeições do que negando elas. Porque se eu entendo que eu tenho imperfeições, eu vou lidar com elas. Lidando com as minhas imperfeições, eu vou corrigi-las e vou melhorá-las. Mas por que razão eu vou lidar com uma situação que eu nego existir? Por que razão que eu vou lidar com vulnerabilidades que eu nego ter? Por que razão que eu vou dizer, Deus, me ajuda nessa tentação? Se sendo tentado, eu digo para mim mesmo, não estou sendo tentado, não estou sendo tentado. Isso é burrice. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é, Senhor, o bicho está pegando, me ajuda. E aí o Espírito vem e te ajuda. Mas se você nega a luta que você está passando, você fica exposto.
E quanto mais você nega, mais fraco você fica. Entende, irmãos? Santidade não é você negar as suas limitações. Muito pelo contrário, é você ter coragem de se expor para Deus. É coragem de você ser quem você é, apesar das suas limitações. Quem anda comigo, eu sempre deixo claro: sou Deus não. Outro dia alguém falou: pastor, me perguntou alguma coisa. Eu falei: cara, não sei. Você não sabe? Eu falei: não sou Deus, não sei. Pastor, não sabe? Não sei. Eu não sei. Quer que eu desenhe? Eu não sei. E com um esmaiozinho assim, com a boquinha assim. Não sei. Aí a gente estava lá no Peru, e os pastores, você imaginando que é só labachura e labachere, o povo rindo, zoando, brincando, e o pastor Luiz Hermínio falando assim: eu gosto que as pessoas saibam quem eu sou de verdade. O povo que quer se relacionar com um anjozinho, eu já choco logo que a pessoa já nem anda comigo. Quem andar comigo já vai sabendo como eu sou. Gosto de contar minhas piadas, nada imoral, irmãos. Tá? Nada imoral, por favor, não estou falando disso não. Eu sou assim. E eu falei: eu estou em casa, porque nessa altura do campeonato já estava menos burro. Eu falei: então legal. Então, meu pastor é imperfeito, eu também sou imperfeito, a gente vai se ajudando nas nossas limitações. Entende, irmãos? É muito mais fácil ser santo entendendo a sua natureza. Aceitar é diferente de se conformar. O que é aceitar? Eu sou falho, fato. Mas a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com um padrão desse sistema, deste mundo. A palavra grega aqui é cosmos, não é o mundo planeta, é o mundo sistema. Romanos 12, 1 e 2. Não se amoldem, não esteja com a forma desse sistema, desse cosmos. Mas transformai-vos, não é transformai-o, é transformem-se vocês pela mudança na vossa maneira de pensar. Aceitar é diferente de se conformar. Aceitar é entender a minha realidade. Eu sou falho, mas não me conformo em ser assim. Por onde eu começo? Lidando com as imperfeições que eu assumo ter. Aí num dia o cara que é crente, que é o líder, Ricardo é líder da juventude, está aqui, um dia Ricardo vai estar mal. A juventude, ao invés de ficar escandalizada, vai fazer o que? Vai orar por ele, vai ajudar ele. Porque nunca viram ele como um semideus, mas como um cara que ama Deus, que já tem alguma experiência a mais, que é exemplo para os fiéis. Ele não é Deus dos fiéis. Ser exemplo não é ser Deus. Mesmo sendo exemplo, eventualmente erra-se. Isso vai tirar tanto peso das nossas vidas que a gente vai conseguir voltar a orar. A gente vai conseguir voltar a adorar. A gente vai conseguir chegar perto do nosso Deus, sabendo que apesar de tudo isso, Ele nos ama e está pronto a nos ajudar a continuar sendo melhores e vivermos de glória em glória, de graça em graça, dia após dia. Nós não devemos viver de misericórdia em misericórdia, mas de propósito em propósito. Mas fato é que Deus criou a misericórdia para caso seja necessário, ela está lá. Bom é que ninguém se machuque, mas se machucar, tem médico, tem remédio. Bom é que você nunca sofra acidente, mas se sofrer, esse é um assunto que me dói muito falar, você tem seguro. Bom é que ninguém nunca morra, mas se morrer, tem um seguro de vida lá pelo menos para sua esposa, para o seu marido poder ir curtir lá em Nova York, fazer o luto dele lá, né? Imagina, o marido morre, a mulher ganha R$500 mil, a mulher: estou tão triste, eu compro um novo Honda, um novo Corolla, estou tão triste. Europa ou Estados Unidos? Bom é que você nunca precisa usar, mas está lá. Entende, irmãos? Misericórdia é isso. A Bíblia fala que é por causa das misericórdias que nós acordamos. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim, crente. Só quem precisa de misericórdia é pecador. A Bíblia fala que ela se renova a cada manhã. Se a expectativa de Deus fosse a nossa perfeição, esse versículo seria desnecessário. Não precisaria ter misericórdia todo dia. Só tem misericórdia todo dia por causa do nosso processo. Entende, irmãos? Deus não espera que você seja um super crente. Ele espera que você o ame. Porque amando Ele, tudo vai dar certo. As renúncias vão acontecer por amor.
não pelo fardo de que eu tenho, como a pessoa, eu estava falando, e agora eu estou encerrando de verdade. O pessoal fala que o único lugar pregador mente é dizendo que está encerrando a mensagem, né? Eu acho que não é o único lugar não, enfim, mas vou fazer jus ao que eu estou falando agora. Eu estava falando para uma pessoa o seguinte: imagina que você vai namorar uma pessoa e a pessoa fala assim, eu gosto de ruiva. Aí a Nayara vai lá e pinta o cabelo de ruivo para agradar a pessoa. Aí o cara fala assim, mas eu gosto de ruiva de olho verde. A Nayara vai lá e bota um olho verde, a lente de contato. Aí a pessoa vira e fala assim, mas eu gosto de mulher bombada. Aí a Nayara vai lá, toma anabolizante, fica grandona. Mas eu gosto de mulher que fala assim, igual pudo. Aí a Nayara vai lá e fica. Quanto tempo você vai aguentar ser assim? Vai aguentar algum tempo, porque você está afim do cara. Você vai casar e você não vai aguentar ser quem você não é uma vida inteira. É o que as pessoas fazem com Deus. Elas se autoflagelam para se adequar ao suposto padrão que Deus espera que você tenha pela força do seu próprio braço. A pessoa começa a caminhar, primeiro amor, no início tudo é lindo. Está lá Nayara ruiva, de olho verde, com botox em tudo que é canto, marombado, falando igual um poodle. No primeiro mês empolgadona, até curtindo um pouco daquilo tudo. Só que vai chegar um momento que ela vai sentir saudade dela mesma. E aí ela vai começar a se revelar quem ela de fato é. E aí vai ter problema no relacionamento. Não é o que acontece com Deus? As pessoas prometem mundos e fundos para Deus, prometem perfeição para Deus, se travestem, e daqui a pouco elas não aguentam mais ser aquilo. E elas começam a ter problemas de relacionamento com Deus. Agora, percebe a diferença? Nayara está namorando. Já estou profetizando 2 vezes no culto só, né? E ela sabe que o cara gosta de cabelo vermelho. Mas o cara nunca pediu isso para ela. Ele nunca exigiu. E isso, inclusive, não é uma condição para ele amá-la. Ele já ama ela moreninha do jeito que ela é. Mas ele adora um cabelo vermelho. Mas isso não é condição de amor. Nayara começa a namorar. Nayara casa. Você acha que de repente em algum momento a Nayara pintaria o cabelo só para agradar esse cara? Pintaria, né? Sim. Isso te custaria? Percebe a renúncia por amor? Eu não mudo para ser amado, eu já sou amado. Eu mudo para agradá-lo. Eu mudo para corresponder o amor que ele investiu em mim. Você não vai pintar o cabelo para ter o amor de Deus. Você vai pintar porque você quer agradá-lo. Amada você já é, pintando o cabelo ou não. Deus ama o crente, Deus ama o ímpio. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, ponto. Do Iapoca ao Chuí, de norte ao sul, do Japão Deus ama o mundo, ponto. De tal maneira que deu o seu filho para que morresse por todo o mundo. Pecadores e santos, crentes e não crentes, Deus já nos ama. E eu não entrego a minha vida para Jesus para ser amado. Eu entrego a minha vida exatamente por entender que eu já sou amado. E desejo corresponder ao amor que conquistou meu coração. E aqui começa o processo de mudança. No relacionamento, eu começo a me adaptar a ele, não para ser aceito, porque eu já fui aceito. Eu começo a me adaptar para corresponder a esse amor, para agradá-lo, porque eu já tenho o seu amor, mas eu também quero ter a sua admiração. O cara já amava a Nayara, mas com cabelo ruivo, ela vai arrancar uns sorrisos a mais. Vai ter também a admiração. Amanhã, domingo, aparece Nayara com cabelo ruivo, vai que aparece o prometido, né? Vai que é Deus falando comigo, deixa eu pintar logo o raio do cabelo aqui, enfim. Entendeu, irmãos? Entendeu que, na verdade, o que está em questão aqui não é o pecar ou não pecar, mas é uma inversão de valores. No caminho da santidade, o pecado vai deixar de fazer parte da sua vida, não porque te proibiram. Porque a pessoa que não peca por proibição, vai chegar um momento que ela não vai pecar, mas o coração dela vai estar no pecado, e ela vai estar pecando. Por isso que Jesus fala o seguinte: se você olha para uma mulher indecorosamente e a deseja, você já pecou. Não adianta não pecar e ter o coração no pecado.
É diferente quando você é transformado pelo amor de Deus, pela graça. Você olha para o pecado e fala, cara, não preciso disso. Eu não vou fazer isso. Poxa, meu marido me ama tanto, eu não vou ser assim com ele. Meu pai é tão bacana comigo, eu não vou ser assim com ele. Meu amigo é tão legal, eu não vou ser assim com ele. Como eu posso fazer isso com um Deus que me ama de tal maneira? Uma vez eu ouvi um jovenzinho falando, ele era o único crente da família dele, e teve uma reunião de família, e começaram a zombar dele, porque ele era ainda virgem, e os tios, os pais, começaram, o povo sem juízo, começaram a zombar, sacanear, começaram a escarnecer dele. Porque homem ele não deve ser, porque com 18, 17 anos e até hoje nada. E a resposta dele para a sua família inteira foi: eu não faço isso porque eu não posso vacilar com quem nunca vacilou comigo. Eu falei, eu não posso fazer isso com Deus, eu não posso fazer isso com Ele, não posso. É uma renúncia pelo relacionamento, é uma renúncia fundamentada no amor e não no medo. Talvez o seu maior problema seja uma caminhada cristã fundamentada no medo. Medo de não pecar, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de não ir para o céu, medo das consequências do pecado, que se eu pecar, eu vou perder o emprego. Se eu pecar, olha a situação, se eu pecar eu vou ficar doente, eu vou perder o emprego, meu casamento acaba, as bênçãos travam, Deus não me alcança mais. É medo, é uma caminhada cristã aonde o alicerce é o medo, e a Bíblia fala que aquele que tem medo não foi aperfeiçoado em amor. E Deus é amor. É diferente você viver uma caminhada fundamentada pelo amor. O amor te torna mais forte, o medo te enfraquece. O amor te faz ter coragem de fazer renúncias espetaculares, sorrindo. Ao passo que no medo, renúncias tão pequenas te custam tanto. É um tempo de nós, querido, resgatarmos um relacionamento de amor com um Deus que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e eu amarei para sempre, porque Ele me conquistou. Eu fiquei com os 4 pneus arriados por Deus. Estou falando agora igual o Ricardo, né? Ricardo cantando no culto de terça, estou facinho, vem que eu estou facinho, vem que eu estou facinho. Esse povo inventa cada uma. Enfim, amém, irmãos? O que é a Santa Ceia? Se coloca os pés nessa hora. Eu não sei quem são os obreiros escalados para me auxiliar aqui. Queria que eles viessem. Ricardo, Lohana, podem. A Santa Ceia não é a expressão de nenhuma outra coisa, senão o cuidado de um Deus que te ama incondicionalmente. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: o amor de Deus. Fala assim: o Espírito Santo quer te revelar o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Os sonhos dele para você, a Bíblia fala que são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. A Bíblia fala que Deus não joga na cara o favor que Ele nos faz. Ele é o Deus de amor. Amém? Saia do seu lugar com alegria, pegue seu carro.